Santificação. Capítulo 7. O caráter de João. O apóstolo João distinguiu-se entre seus irmãos como o discípulo a quem Jesus amava. Conquanto não fosse tímido, fraco ou de caráter vacilante, ele possuía uma disposição amável e um coração ardente e afetuoso. Ele parece ter gozado, no sentido preeminente, a amizade de Cristo e recebido muitas provas de confiança e amor do Salvador. Foi um dos 3 a quem se permitiu testemunhar a glória de Cristo sobre o Monte da Transfiguração e sua agonia no Getsêmani. E ao seu cuidado, nosso Senhor confiou sua mãe naquelas últimas horas de angústia sobre a cruz. A afeição do Salvador pelo discípulo amado foi retribuída com toda a força de uma devoção ardente. Ele se apegou a Cristo como a videira se apega às suntuosas colunas. Por amor de seu mestre, enfrentou os perigos da sala do julgamento e demorou-se junto da cruz, e ante as novas de que Cristo havia ressurgido, correu ao sepulcro sobrepujando em zelo mesmo o impetuoso Pedro. O amor de João por seu mestre não era uma simples amizade humana, mas sim o amor de um pecador arrependido, que reconhecia haver sido redimido pelo precioso sangue de Cristo. Ele considerava a mais elevada honra trabalhar e sofrer no serviço de seu Senhor. Seu amor por Jesus o levava a amar todos aqueles por quem Cristo morrera. Sua religião era de caráter prático. Arrazoava que o amor a Deus se manifestaria no amor a seus filhos. Podia ser ouvido dizendo repetidas vezes: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós o amamos a Ele porque nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A vida do apóstolo estava em harmonia com seus ensinos. O amor de Cristo que ardia em seu coração levava-o a prestar o mais zeloso e incansável serviço por seus semelhantes, especialmente por seus irmãos na igreja cristã. Ele era um poderoso pregador, fervoroso e profundo em zelo, e suas palavras levavam consigo um peso de convicção. Uma nova criatura por meio da graça. O confiante amor e a desinteressada devoção manifestados na vida e caráter de João apresentam lições de incontável valor para a igreja cristã. Alguns podem representá-lo como possuindo esse amor independente da graça divina, mas João tinha, por natureza, sérios defeitos de caráter. Era orgulhoso e ambicioso, e pronto para ressentir-se pelo escárnio e ofensa. A profundidade e o fervor da afeição de João por seu Senhor não eram a causa do amor de Cristo por ele, mas o efeito desse amor. João desejava tornar-se semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência de seu poder, tornou-se manso e humilde de coração. O eu foi escondido em Jesus. Ele estava intimamente unido à videira viva, e assim se tornou participante da natureza divina. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. Isto é verdadeira santificação. Pode haver notáveis defeitos no caráter de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina faz dele uma nova criatura. O amor de Cristo o transforma e santifica. Mas quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, representações vivas de Cristo no temperamento e no caráter, não são dele. Lições sobre edificação do caráter. Certa ocasião, João empenhou-se numa disputa com vários de seus irmãos sobre qual deles seria considerado o maior. Não queriam que suas palavras alcançassem os ouvidos do Mestre, mas Jesus lia-lhes o coração e aproveitou a oportunidade para dar a seus discípulos uma lição de humildade. Esta lição não foi somente para o pequeno grupo que escutou suas palavras, mas devia ser registrada para o bem de todos os seus seguidores até o fim dos tempos. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aqueles que possuem o Espírito de Cristo não terão nenhuma ambição de ocupar uma posição sobre seus irmãos.
São aqueles que são pequenos aos seus próprios olhos, que serão considerados grandes à vista de Deus. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que recebe um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Que preciosa lição é esta para todos os seguidores de Cristo! Aqueles que passam por alto os deveres da vida, que jazem diretamente em seu caminho e negligenciam a misericórdia e a bondade, a cortesia e o amor, mesmo que seja para com uma criancinha, estão rejeitando a Cristo. João sentiu a força desta lição e foi beneficiado por ela. Em outra ocasião, seu irmão Tiago e ele viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus. E porque esse não se unira imediatamente a seu grupo, decidiram que não tinha nenhum direito para fazer esse trabalho e, consequentemente, proibiram-no. Na sinceridade de seu coração, João relatou a circunstância a seu mestre. Jesus disse: Não lhe proibais, porque ninguém a que faça milagres em meu nome possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. De outra feita, Tiago e João apresentaram, por intermédio de sua mãe, uma petição rogando que lhes fosse permitido ocuparem as mais elevadas posições de honra no reino de Cristo. O Salvador respondeu: Não sabeis o que pedis. Quão pouco muitos de nós compreendemos da verdadeira importância de nossas orações. Jesus conhecia o infinito sacrifício pelo qual seria adquirida aquela glória quando, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Esse gozo era por ver almas salvas por sua humilhação, sua agonia e o derramamento de seu sangue. Esta era a glória que Cristo estava para receber e que estes 2 discípulos pediram lhes fosse permitido partilhar. Jesus lhes perguntou: Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Quão pouco compreendiam o que esse batismo significava. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. O orgulho e a ambição reprovados. Jesus compreendeu os motivos que incitaram aquele pedido, e assim reprovou o orgulho e a ambição dos 2 discípulos. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Certa ocasião, Cristo enviou mensageiros diante dele a uma vila de samaritanos, pedindo ao povo que preparasse pousada para ele e seus discípulos. Mas quando o Salvador se aproximou da vila, pareceu como quem estava de passagem para Jerusalém. Isto suscitou a inimizade dos samaritanos, e em vez de mandarem mensageiros para o convidarem, e mesmo estarem com ele para hospedar-se em seu meio, recusaram-lhe as cortesias que teriam prestado a um viajante comum. Jesus nunca obriga alguém a aceitá-lo, de modo que os samaritanos perderam a bênção que lhes teria sido concedida caso lhe houvessem solicitado para ser seu hóspede. Nós nos podemos admirar do descortês tratamento dado à majestade do céu, mas quão frequentemente nós que professamos ser seguidores de Cristo somos culpados de semelhante negligência. Insistimos com Jesus para tomar posse de sua habitação em nosso coração e nosso lar. Ele está repleto de amor, de graça, de bênção, e está pronto para conceder-nos estas dádivas. Mas, como os samaritanos, nós muitas vezes nos contentamos sem elas. Os discípulos sabiam do propósito de Cristo para abençoar aos samaritanos com sua presença, e quando viram a frieza, os ciúmes e o desrespeito manifestados para com seu mestre, encheram-se de surpresa e indignação. Especialmente Tiago e João ficaram irritados.
Aquele que eles tão grandemente reverenciavam ser assim tratado parecia-lhes um crime demasiado grande para ser passado por alto sem imediata punição. Em seu zelo disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Referindo-se à destruição dos capitães sírios e suas companhias, que foram enviados para prender o profeta Elias. Jesus repreendeu seus discípulos, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. João e seus condiscípulos estavam numa escola da qual Cristo era o professor. Aqueles que estavam prontos para ver seus próprios defeitos e ansiosos por melhorar o caráter tinham ampla oportunidade. João entesourava cada lição e constantemente procurava conduzir sua vida em harmonia com o padrão divino. As lições de Jesus, apresentando a mansidão, a humildade e o amor como essenciais ao crescimento da graça e à adaptação para seu trabalho, eram altamente avaliadas por João. Essas lições são dirigidas a nós como indivíduos e irmãos na igreja, tão bem como os primeiros discípulos de Cristo. João e Judas. Uma lição instrutiva pode ser tirada do frisante contraste entre o caráter de João e o de Judas. João era uma ilustração viva da santificação. De outro lado, Judas possuía uma forma de piedade, ao passo que seu caráter era mais satânico do que divino. Professava ser discípulo de Cristo, mas negava-o em palavras e obras. Judas tinha as mesmas preciosas oportunidades que João para estudar e imitar o modelo. Ele escutava as lições de Cristo, e seu caráter poderia ter sido transformado pela graça divina. Porém, enquanto João lutava ardorosamente contra suas próprias faltas e procurava assemelhar-se a Cristo, Judas violava sua consciência, rendia-se à tentação e fortalecia em si hábitos de desonestidade que o transformariam na imagem de Satanás. Esses dois discípulos representam o mundo cristão. Todos professam ser seguidores de Cristo. Porém, enquanto uma classe anda em humildade e mansidão, aprendendo de Jesus, a outra mostra que eles não são obradores da palavra, mas unicamente ouvintes. Uma classe é santificada pela verdade, a outra nada conhece do poder transformador da graça divina. A primeira é daqueles que diariamente estão morrendo para o eu e vencendo o pecado. A última é daqueles que estão condescendendo com as concupiscências e se tornando servos de Satanás.